Olá, bom dia, minha gente. Tudo bem? É, eu vou fazer uma transmissão hoje bem curtinha, que é apenas porque eu comecei a falar no vídeo, no primeiro vídeo do Clube do Livro, eu comecei a falar sobre os animais, eu fiz uma comparação sobre os animais peçonhentos e sobre os nossos filhos, e acabou que o periscope cortou e eu não continuei. E aí eu acho que algumas pessoas me pediram pra continuar o que eu ia falar. E hoje eu resolvi falar. Mas antes de falar, eu quero lembrar vocês que hoje a gente vai ter um webinário sobre autoempatia no canal no YouTube. Elisama Santos C. No canal do YouTube vai ser 8 horas, vai ser um webinário muito legal sobre como a gente lidar com a nossa os nossos momentos de crise, sobre empatia. Vale a pena conferir. Sobre o modo instinto. Nossos filhos, a gente esquece. Durante muito tempo, a sociedade cuidou das crianças, lidou com crianças como se fossem mini adultos. Porque são parecidos com a gente, né? São adultinhos pequenininhos. E a gente sempre achou, poxa, a sociedade sempre acreditou que as crianças são mini adultos. E lidou com eles como se fosse, como se eles tivessem a capacidade de compreensão que a gente tem. O que acontece é que eles são filhotes. E se você olhar, bom dia. E se você olhar na natureza, os filhotes têm comportamento muito semelhante. Só o filhote humano que a gente não admite que tenha determinados tipos de comportamento. O que acontece? Se você perceber um filhote dos animais peçonhentos, normalmente, eles são um pouco mais perigosos do que do que o animal adulto. Não que seja perigoso, que vai matar, mas assim, eles não sabem regular a dose de veneno que eles devem dar para imobilizar ou não uma presa. E normalmente eles injetam todo o veneno que possível e imaginável, porque eles estão com medo, porque eles estão assustados e porque eles querem parar a presa naquele momento. Eles ainda não sabem lidar com o próprio corpo e fazem isso. Os nossos filhos são mais ou menos nessa pegada também. A criança, ela não sabe lidar, ela não sabe reagir e ela não sabe qual a medida da reação que seja exatamente proporcional ao que você espera dela. Eu vou gravar essa live sua pra mostrar a minha mãe grava. E a criança, ela não sabe reagir exatamente à forma proporcional que a mãe e o pai esperam que ela haja. E ela vai fazer sempre desproporcional, porque ela é um filhote. A criança, ela vive no modo instinto. Existe uma explicação, o sistema límbico, etc e tal, mas eu vou usar uma linguagem que a gente entende melhor. Como filhotes, elas são treinadas para sobreviver. A natureza, o que a gente pensa? Hoje a gente vive em apartamento, em casa, em sociedade, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Mas as crianças, nós vivíamos antes em lugares abertos, nós vivíamos na floresta, nós vivíamos cheios de perigo. E a criança, ela foi dotada como um filhote para reagir bem a esses perigos, para se proteger. E ela precisa ter esse sistema de proteção muito, como que eu posso dizer, muito rápido dentro dela, sabe? E ela precisa reagir rápido ou ela morre. Ela é um filhotinho, ela é pequena, ela vai morrer se ela estiver na natureza. Então, o que acontece? Normalmente, ela vive nesse sistema, ela não sabe se controlar, ela não sabe conversar com você quando ela sente. Se você parar pra pensar, toda vez que você se sente realmente ameaçado, que você sente que você está correndo um risco de perder sua vida, você não vai ter saídas racionais para as coisas. Sua necessidade naquele momento é sobreviver, é correr, matar ou morrer. Você precisa sobreviver. Para a criança, todo conflito com a gente é assim. Elas não têm um sistema de pensar, poxa, não é para tanto essa situação, eu não tenho que ficar tão nervosa com essa situação, não tenho como ficar tão estressada, ela não tem como controlar o instinto dela e os pensamentos dela. Ela tá no modo instinto, cara. Então, se você diz não, ela vai surtar, porque ela tá lutando ali pela sobrevivência dela, pela sobrevivência do que ela acredita, pela sobrevivência do que ela pensa, pela sobrevivência do respeito a ela mesma. E ela vai reagir de maneira desproporcional, como aquele filhotinho de cobra super peçonhento lá, que não sabe lidar com o limite do veneno dele. E ela vai ficar ali no modo instinto, sempre querendo sobreviver. Qual a merda que a gente faz nessa situação? A gente entra no nosso modo instinto também. Você fica nervoso com seu filho e você lida com aquilo como uma disputa de poder.
E começa a brigar, e começa a ficar nervoso, e começa a lutar com aquilo, e ficamos os dois no modo instinto. Qual é a minha dica? É que toda vez que seu filho dá aquela crise de birra, se joga no chão, se desespera, não entra no modo instinto também. Ele tá no modo instinto. Você tem que até que dar esse comportamento. Então, à medida do crescimento, ele vai diminuindo. Até os 5 anos, mais ou menos, é fato que ela não sabe controlar de forma alguma isso aí. A gente vai dando as ferramentas, mas o controle é muito difícil. Pelo menos até os 5 anos, o controle é muito difícil mesmo. Uma criança de 3 anos, por exemplo, ela não tem a capacidade de controlar esse vulcão que vem dentro dela. Ela ainda não tem aquele limite de pensar exatamente como agir diante de uma situação. E ela é instintiva. Ela vai lidar com o instinto dela de sobrevivência, com o instinto de bicho, de mamífero, de que a gente é, entendeu? Até os 5 anos é mais ou menos isso. Mas sim, voltando. E a minha sugestão é que a gente não entre nessa pegada do modo instinto também. Você precisa sair desse. Você sente que você tá ficando nervosa, que tá enlouquecendo, que tá surtando, que você vai brigar e que você vai surtar com a criança, respira, se afasta, se controla e sai, não entra no modo instinto. Porque se a gente entrar no modo instinto, você não enxerga a criança com as necessidades dela, não vai conseguir suprir as necessidades dela, vai ficar tão doida quanto ela e vocês não vão conseguir se equilibrar. O que vai acontecer vão ser dois bichos sobrevivendo ou lutando pela sobrevivência. Entendem que a gente precisa se acalmar e respirar fundo e sair do modo instinto para poder lidar com a criança, para poder tirar essa criança também desse modo de instinto, desse modo de sobrevivência e trazer ela para um modo normal, para um modo de convivência normal. É isso, era coisa de 10 minutos, 5, não sei. Era isso que eu tinha pra falar. O pessoal me pediu pra completar o vídeo o exemplo do primeiro vídeo e eu não consegui. Quem perdeu os outros vídeos do Clube do Livre, quer saber do que eu tô falando, procura lá no canal Elisama Santos C. E não esquece o webinário de hoje, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Até a próxima.